Sabe aquela sensação de olhar o extrato do banco e, em vez daquele gelo na espinha que faz a gente fechar o aplicativo correndo, sentir um alívio? É parar de fazer conta para tomar um cafezinho, sabe? Ou ter a certeza de que a feira do mês não vai significar comer macarrão instantâneo na última semana. Existe um mito de que para chegar nesse ponto, a gente precisa ter R$ 1 milhão na conta. Mas olha, a realidade pode ser bem diferente. Os gurus do mercado financeiro, com aquelas promessas de uma vida de luxo, eles muitas vezes perdem o ponto principal. Eles simplesmente ignoram o lado psicológico da coisa e a realidade de quem vive no aperto. Então, qual é o verdadeiro marco? O número que de fato muda o jogo para a maioria das pessoas. Pois é, o número que muda tudo, a barreira invisível que tira uma pessoa do modo de sobrevivência é R$ 100 mil. Pode parecer um valor alto, claro, não é pouco dinheiro, mas este é o marco que tem o poder de transformar completamente a relação de alguém com o dinheiro, com o trabalho e, talvez o mais importante de tudo, com a própria saúde mental. Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. Para a gente entender por que R$ 100 mil é um valor tão poderoso, primeiro a gente precisa entender o problema. E o problema é puramente psicológico, a famosa mentalidade de escassez. Pensa bem, sem uma reserva de emergência, qualquer decisão financeira é tomada com base no medo, na ansiedade. Uma pessoa pode acabar aceitando um emprego ruim, continuar num aluguel caríssimo, se sujeitar a um monte de coisa, não porque quer, mas porque não pode nem sonhar em correr o risco de ficar um único mês sem salário. E olha, essa analogia aqui é simplesmente brilhante. Todo o foco, toda a energia mental vai para apagar incêndios e sobreviver ao próximo boleto. Planejar o futuro fica quase impossível quando o presente é uma ameaça o tempo todo. Então, o X da questão é este. A pessoa fica presa num ciclo. No modo de sobrevivência, ela só reage aos problemas que aparecem. Mas, ao sair dele, é possível começar a pensar em oportunidades, em crescimento. A gente passa de um estado reativo para um estado proativo. A mudança, assim, é total. Beleza, e como é que a gente constrói essa saída? É exatamente aqui que os R$ 100 mil entram em cena. Eles são o gatilho, sabe? O empurrão que leva alguém do modo sobrevivência para o modo prosperidade. São a chave que quebra o ciclo da escassez. Imagina só o esforço. Cada real economizado, cada sacrifício, é como empurrar esse carro morro acima, contra a gravidade. É difícil, os músculos queimam, mas quando se chega no topo, aí o carro começa a descer sozinho, a favor da gravidade. Os R$ 100 mil são o topo desse morro. Agora, o que é realmente fascinante aqui é a matemática por trás disso. Vamos supor um investimento de R$ 2 mil por mês, com um retorno bem realista de 8% ao ano. Leva-se mais ou menos 4 anos para juntar os primeiros R$ 100 mil. Mas o mais interessante é que para chegar nos R$ 200 mil não são necessários mais 4 anos. O tempo cai para 3 anos e 4 meses. Uma economia de 8 meses. E por quê? Porque agora o dinheiro está trabalhando junto. É a mágica dos juros compostos. E o que isso quer dizer na prática, todo santo mês? Bom, R$ 100 mil rendendo 8% ao ano gera, em média, R$ 666 por mês. Pensa só nisso por um segundo. É como ter um mini aluguel caindo na conta todo mês. É uma renda passiva que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. O dinheiro agora tem um emprego. E olha só, ele não tira férias. Com esse colchão financeiro, o jogo muda completamente. A gente para de jogar na defesa e começa a jogar no ataque. Fica possível considerar uma mudança de carreira, pedir aquele aumento merecido com mais confiança, investir numa ideia promissora ou simplesmente absorver um imprevisto, tipo o carro que quebrou, sem entrar em pânico. Ganham-se opções. A vida ganha opções. Mas o que a maioria das pessoas ignora, e este talvez seja o ponto mais importante de toda essa análise, é que ao economizar R$ 100 mil, a pessoa conquista algo muito, mas muito mais valioso do que o próprio dinheiro. O que acontece é uma verdadeira reprogramação mental. Fica provado para si mesmo que é possível ser maior que o impulso de consumo. Essa mudança de identidade, de sair de um consumidor para se tornar um investidor, de alguém que sacrifica o presente pela liberdade futura. Nossa, esse é o ativo mais poderoso de todos. Isso afeta cada decisão que será tomada dali para frente. E essa mudança de foco é libertadora. A gente percebe que a diferença entre o miojo e o filé de frango é insignificante no grande esquema das coisas. O que realmente importa são as decisões gigantes. Onde morar, o que dirigir, onde investir. A gente para de suar pelo pequeno para começar a pensar estrategicamente sobre o grande.
Mas, atenção, é exatamente aqui que a maioria escorrega feio. Chegar aos R$ 100.000 é só metade da batalha. O teste final, o mais crítico, é o que se faz depois de chegar lá. A pessoa atinge o marco, sente aquele alívio imenso e, na hora, comete um erro colossal. Ela acha que merece um carro zero, uma viagem caríssima. O que não se entende é que esses R$ 100.000 não são um prêmio. Eles são a semente de toda a liberdade futura. Vejam só essa comparação. Um carro de R$ 100.000 é um passivo. Na hora que ele sai da concessionária, já perdeu valor. Um investimento de R$ 100.000 é um ativo. Em 20 anos, ele pode se transformar em R$ 700.000 ou até mais. O carro faz a pessoa se sentir rica hoje, mas a mantém pobre para sempre. Já o investimento, esse financia a liberdade. E este dado aqui, quando a gente para pensar, é chocante. A maioria das pessoas gasta, ao longo da vida, centenas de milhares de reais com parcelas, seguro, manutenção, combustível. É um dinheiro que, se fosse investido, poderia garantir a aposentadoria. Troca-se a liberdade financeira pelo conforto de ir do ponto A ao ponto B. E isso nos leva à questão final, né? A jornada até os R$ 100.000 não é sobre ficar milionário amanhã. É sobre ganhar perspectiva para fazer escolhas melhores. É o ponto de virada entre reagir à vida e começar a desenhar a própria vida. A liberdade não tem preço, mas ela tem um custo de entrada. E essa análise mostra que esse custo pode ser mais atingível do que se imagina. A questão que fica é: vale a pena trocar a liberdade de amanhã por isso?